Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso grupo de reflexão São Jerônimo. Hoje somos convidados a nos perguntar mais uma vez sobre a situação da fome no mundo. Mais do que isso, o que nós, comunidades de fé, podemos fazer para amenizar a fome, ajudar a quem não tem o que comer. O evangelho é tirado do capítulo 6 de João, versículos de 1 a 15, é uma das narrativas da chamada multiplicação dos pães na versão da comunidade joanina. O texto começa dizendo que Jesus foi para o outro lado do mar, e isso nos lembra já o êxodo, o povo atravessando o mar com Moisés, e uma grande multidão segue Jesus porque vê os sinais que ele opera a favor dos doentes. O Evangelho de João nunca usa, ainda que o sejam de fato, mas nunca usa a palavra milagres, assim como Deus, por meio de Moisés, operava sinais e prodígios. O Evangelho de João escolhe 7 sinais para mostrar para a gente como Jesus vai realizar o novo e o definitivo êxodo. Você pode depois, se quiser, aprofundar. O primeiro sinal é a água mudada em vinho em Caná, assim como a água foi transformada em sangue. Aqui a água é transformada em vida, em vinho, em sangue novo. O último sinal é a ressurreição de Lázaro, mas o sinal central para o Evangelho de João é pão repartido. É sobre isso que a gente conversa. Jesus sobe no monte, assim como Moisés também subiu ao monte, e o texto nos diz que estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus era judeu, celebraria a Páscoa, mas desta vez vai ser de uma forma diferente. O Evangelho de João nos conta Jesus participando de 3 Páscoas. A primeira é aquela na qual ele vai a Jerusalém e expulsa os vendedores do templo, porque estão fazendo da casa de seu pai, na linguagem joanina, um empório, um mercado. Na linguagem dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, um covil de ladrões. Na segunda Páscoa, Jesus não vai a Jerusalém, e na terceira Páscoa ele vai definitivamente realizar a sua Páscoa. Nós estamos na segunda Páscoa. Jesus não vai, mas atravessa o mar e com seus discípulos, suas discípulas e a multidão, como que inicia um novo êxodo, tornando-se o verdadeiro maná. Enquanto as autoridades judaicas estão em Jerusalém, celebrando a Páscoa, de uma forma distorcida, como se fosse um Egito às avessas, porque oprimem o povo, Jesus vai com o povo para uma região deserta e ali partilha o pão. Jesus diz a Filipe: onde é que nós vamos comprar comida para tanta gente? Nos evangelhos sinóticos, os discípulos vêm pedir para Jesus despedir a multidão. Aqui, Jesus, Senhor da situação, como que testando a Filipe, pergunta, e Filipe responde: olha, nem 200 dias de trabalho, né? Nem 200 denários, 200 moedas de prata bastariam para dar um pedacinho para cada gente, para cada pessoa. Talvez muita gente de bem fica assim: não damos conta da fome do mundo. Damos sim. André chega para Jesus e diz: olha, aqui 5 pães e 2 peixes. E aqui tem uma diferença muito interessante entre os evangelhos sinóticos, nas narrativas da multiplicação dos pães, e a versão de João, o evangelho que nós estamos lendo hoje. André chega e diz aqui, assim: olha, Jesus, temos aqui uma criança que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Sua Bíblia pode traduzir um menino, um rapaz, né? O termo paidário no grego aí quer dizer um pequenino, um jovem, uma criança tem a solução. Para o Evangelho de João, a solução vem dos pequenos, não vem dos megaprojetos. Essa talvez seja a grande especificidade, o grande detalhe da narrativa joanina. Há aqui uma criança disposta a nos ensinar que é possível repartir. Que a gente aprenda, de fato, com as pessoas pequeninas, que a pequenez do nosso coração sempre saiba que é possível repartir. Jesus
pede então que a multidão se sente, não é escravo que come correndo, né? Gente apavorada, vamos comer sentada, senhora da história. E aqui tem outra diferença da narrativa de João com os outros evangelhos. Nos evangelhos sinóticos, Jesus pede que os discípulos ajudem a partilhar o pão. E é muito interessante porque o trabalho se faz comunitariamente. No entanto, para João, Jesus é o próprio pão, é a Eucaristia. Esse é um texto que depois vai continuar refletindo no seu aspecto eucarístico. Então, o próprio Jesus toma os pães, dá graças e ele distribui aos que estão sentados. O texto fala de 5.000 pessoas, né? E faz o mesmo com os peixes. Para o Evangelho de João, a afirmação de que o próprio Jesus é quem reparte o pão é uma afirmação teológica, cristológica. Ele, para nós, é o pão da Eucaristia. Ele se doa, ele próprio se reparte. Que a gente aprenda com Jesus. Enquanto nos evangelhos sinóticos, depois a gente tem a instituição da Eucaristia, aqui no Evangelho de João, o próprio texto, no capítulo 6, vai continuar refletindo depois. Jesus é carne, comida, é sangue, é bebida, e ele vai afirmar mais adiante que ele é o pão da vida e que a gente vá até ele para não mais ter fome, a que a gente acredite nele para não mais ter sede. Agora, se a gente acredita que Jesus é Eucaristia, que Jesus é pão partilhado, duas coisas ainda a gente precisa aprender. Cuidar ecologicamente para não desperdiçar. Todas as narrativas da multiplicação dos pães falam de que as sobras precisam ser recolhidas, que ainda dá para todo mundo. Sobram 12 cestos dos pães partilhados. E uma última coisa, a multidão quer pegar Jesus para fazê-lo rei. Ele, de novo, vai sozinho e não aceita. O Jesus do evangelho de hoje não é o Jesus milagreiro, é o Jesus que, com os pequeninos, quer buscar saída para a fome, quer buscar soluções para que a vida se realize. Que a gente possa aprender sempre a partilhar. Um abraço, bom tempo de Páscoa.